Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima noite a todos, está entrando no ar o seu giro de notícias desta quarta-feira. Vamos que vamos trazendo o melhor do noticiário do Vasco para você. O Vasco que entre trancos e barrancos conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil e já tem mais dois duelos importantes pela frente. Fluminense pelo Brasileirão e Melgar pela Sul-Americana. E o objetivo do clube, na figura do Fernando Diniz, é recuperar os jogadores para que apresentem condições satisfatórias já nesse clássico de sábado. A queda do rendimento foi sentida ontem e o Diniz já intensificou as ações nesse sentido. Enquanto isso, nos bastidores, segue repercutindo o polêmico gesto do Lorde Augusto no campo ontem diante do Operário, né? Seria ironia, recadinho, deboche? Como será daqui para frente a relação de Fernando Diniz com o jogador? Será que tá tudo bem mesmo? Então, isso e muito mais eu vou te contar neste boletim, que tem outras informações bem interessantes, né? Principalmente a renovação do Léo Jardim. Será que vai rolar? Então já se liga nesse vídeo, compartilhe, deixa o like, tente virar um membro do canal ajudando neste projeto jornalístico. Bom, e o clima no Vasco após a suada classificação nos pênaltis na Copa do Brasil é de dever cumprido, apesar das condições não terem sido assim satisfatórias, porque o Vasco teve um risco imenso de sair precocemente da competição. Os jogadores comemoraram muito após a defesa do Léo Jardim, que garantiu o triunfo. No vestiário, atletas, dirigentes e comissão técnica estavam ao mesmo tempo extenuados, né? Mas também aliviados com essa conquista, mas cientes de que precisam de uma nova resposta no sábado diante do Fluminense e na terça contra o Melgar. Se não quiser mais passar sufoco na temporada. Só abrindo um parêntese rápido, além da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco embolsou mais de 2 milhões e 300 mil em premiação com esta classificação, um dinheiro que vem em boa hora. Mas como eu ia falando, a postura do time precisa mudar já para o próximo jogo. Fernando Diniz está ciente dessa situação, mas ontem na coletiva ele já tinha esse receio de que a queda de rendimento iria acontecer. Segundo ele, o treino que antecedeu a partida, a energia estava diferente, faltava algo. Ficou claro que o desgaste da partida contra o Fortaleza acabou recaindo sobre o jogo contra o Operário. E vai ser assim sucessivamente. A maior missão do Diniz a partir de hoje é recuperar os jogadores e levá-los nas melhores condições para sábado do que eles estavam ontem, né, para o jogo do Operário. Por isso, hoje já rolou treino, mesmo que a maior parte com os atletas que não atuaram ontem ou atuaram poucos minutos, mas não faltou preparação física para os que já jogaram. O Diniz, como sempre, intensificou os treinos e promete intensificá-los ainda mais até sexta-feira, último dia de treinamento visando o duelo contra o Fluminense. E ele está ciente de que por agora vai ser difícil o Vasco adotar aí 100% do que ele pensa para o time. Mas ele acredita que há ainda muito que melhorar nos aspectos individual e coletivo e que isso vai levar um tempinho. Não tem como conseguir também, né, identificar todos os problemas num curto espaço de tempo. Mas o que ele teve, o que ele vê aí com mais prioridade, ele tenta sempre levar aí com um senso de urgência para aprimorar ainda mais a equipe. Os próprios jogadores confirmaram que nos treinos do Diniz tem sido muito intenso e vem marcando em cima, marcando pressão para que os jogadores consigam aí falar o mais rápido possível a língua do treinador. O Diniz quer deixar o time mais maduro para que possa lidar melhor com essa questão do calendário da maratona de jogos e por isso a necessidade de recuperar logo o elenco para novas batalhas. Sobre o time para o duelo contra o Fluminense, como todos sabem, Coutinho não joga, já que foi expulso. Fica aquela expectativa de quem o treinador vai colocar no lugar dele. Muitos falam que o Paê, voltando, poderia ser essa peça, mas o jogador ficou muito tempo parado e mesmo que seja relacionado por conta da idade do jogador, a tendência, meus amigos, é que ele não seja aí usado logo de cara. Por isso o Diniz terá que quebrar a cabeça aí para montar aí um Vasco com um novo articulador. Sem o Coutinho ele pode de repente puxar o Nuno para essa função e colocar um jogador mais ofensivo em seu lugar. Nomes como o Adson e até mesmo Alex Teixeira figuram nessa lista. Pode também entrar com o Paulinho nessa vaga e manter o Nuno pela esquerda. Enfim, são opções que serão testadas ao longo de quinta-feira e de sexta-feira. Há o entendimento de que o Vasco precisa de um resultado positivo
até para que os questionamentos não voltem à tona aí diante do grupo, ainda mais no momento de decisão de Sul-Americana, como está sendo encarado esse jogo contra o Melgar na próxima semana. O Diniz quer continuar tendo o torcedor jogando junto com o time, ao lado dos jogadores e mantendo essa conexão que ele tanto desejava. Um dos jogadores que deve seguir no time e quem vem agradando e muito o treinador é o zagueiro Luiz Gustavo, né? Mesmo com a volta do Maurício Lemos, do Lucas Freitas, antigos titulares da posição, o garoto deve ser mantido no setor. O Diniz ontem foi muito claro. A tendência do zagueiro com ele é de ter um crescimento muito positivo. Sobre o Benjamin Garré, que desapareceu da lista de opções de treinador, ele ontem foi bem direto sobre o tema, né? Ele disse que ainda não conhece o Garré direito e por isso prefere esperar mais antes de tomar qualquer decisão sobre como deve usá-lo. E que quando tiver a parada da data FIFA, né, terá a verdadeira noção sobre esse assunto. Mas, meus amigos, esse jogo de ontem gerou um outro assunto que ainda está repercutindo muito nos bastidores entre a torcida. O gesto de mão no ouvido do Lloyd Augusto. Só para lembrar que o atacante angolano, que entrou somente no segundo tempo, fez um gesto direcionado ao banco de reservas depois de acertar uma bela finalização lá no ângulo, né? Quase entrou. Antes disso, o Diniz estava gritando, gesticulando para o jogador, né? Para dar instruções ao atleta, mas ele não correspondia. E nesta hora rolou o tal gesto que deu uma impressão de um certo deboche, uma certa ironia, de mandar um recado de fala agora. Enfim, após a partida, o Fernando Diniz foi questionado sobre o gesto do atleta e tratou de colocar panos quentes na situação, não quis polemizar, afirmando que não viu muito bem o que aconteceu, mas que vai conversar com o Lloyd para tentar entender melhor o ocorrido. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né, meus amigos? O gesto do Lloyd pode até ser encarado sim como um ato de indisciplina contra o Diniz. Só que o treinador, que é uma raposa, tem experiência em gerenciamento de crise, obviamente não vai lavar roupa suja em público e preferiu ser discreto, desconversar, minimizar a situação, né? Mas que pegou mal, pegou, e a gente vai poder conferir o resultado disso na próxima partida de sábado aí. Se o Lloyd vai voltar a ganhar oportunidades com o Diniz, né? Porque ficou muito claro que o Diniz não quis alimentar uma polêmica e preferiu tratar o assunto internamente. O que se comenta nos bastidores é que o Lloyd não levou muito bem assim as cobranças do Diniz no jogo de ontem. Tanto que após o apito final, né, das penalidades, ele saiu ali com uma cara meio que de poucos amigos e bastante decepcionado. Alguns jogadores, né, tentaram até dar uma força, incentivar, mas fato é que rolou sim aquele estresse por lá. A diretoria está de olho, certamente vai rolar aí uma conversa com o jogador para que esse comportamento possa ser ajustado. Senão, acaba perdendo o vestiário, não é mesmo? E como eu falei ontem até para vocês no pós-jogo, acho o Lloyd um jogador com muita marra e pouco futebol. Ele tem que entender mais a grandeza do Vasco, o que é jogar no Vasco da Gama, né? Quer jogar aqui não é a mesma coisa que jogar num time mediano lá da Turquia. Então tem que ser mais responsável, mais comprometido, né? E saber lidar com as críticas. Nem parece aquele artista que ele prometia ser. Está até muito longe, aliás. Mas o Fernando Diniz é um técnico que prioriza muito a parte mental, a parte psicológica. Com certeza, essa conversa que ele deve ter com o jogador é no sentido, né, de dar uma fortalecida nesse aspecto. Bom, mais polêmicas à parte, meus amigos, vamos agora falar do Léo Jardim, o paredão da colina. Graças a ele, não só no tempo normal como nos pênaltis, o Vasco pôde avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Jardim tem contrato até dezembro, mas possui uma cláusula de renovação automática por mais um ano, caso atinja metas previstas nesse atual vínculo, né? Ele já está praticamente quase atingindo. Só que até agora a negociação sobre uma renovação está se arrastando e não temos um denominador comum. O próprio jogador, ciente da sua valorização, quer antecipar essa renovação, mas o staff do goleiro, ciente das sondagens do interesse de outros times lá da Europa, insiste em adiar o máximo e por isso o Vasco tenta aí ajustar a situação. E fica essa situação, esse joguinho, né? O Vasco melhora os números, o staff acha que podem melhorar ainda mais e fica nisso. O que a gente sabe é que o Vasco tem essa renovação do Léo Jardim tratada como prioridade absoluta em São Januário. A diretoria vem esperando um novo posicionamento do empresário Paulo Pitombeira, que cuida da carreira do Léo Jardim, para que o novo vínculo possa ser renovado até o final de 2030. Há uma esperança de que até o final desse mês algum martelo seja batido nesse sentido. O Vasco vem tratando
esticar a corda ao máximo para atender as demandas tanto do goleiro como do seu empresário, porque o Jardim hoje é um dos pilares desse time e uma das lideranças do elenco. Então a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo. Bom, meus amigos, encerro por aqui, mas querendo saber de você, Lodi merece ser punido? Como você viu aquele gesto pro Diniz? Sobre sábado, tá confiante numa vitória sobre o Tricolor? E o Léo Jardim que eu acabei de falar agora, vai renovar ou vai babar? Então comente, participe. Tô indo nessa. Valeu demais. Amanhã a gente se vê. Valeu!